Olá, então estamos iniciando mais um episódio do podcast Pode Liderar, que é composto pelos membros da mentoria Líder Business. E hoje eu estou numa empresa chamada Lidux, com os diretores da empresa, o Sérgio e o Felipe. Sérgio, Felipe, é uma satisfação ter vocês nesse episódio. E para nós começarmos, eu gostaria de pedir para vocês como é que começou a Lidux? Qual é a história da Lidux? A Lidux já tem assim uma estrada longa. Começou lá em Nametoc, em 1994, 93, 94. Lá eu abri a empresa e era funcionário de uma empresa. Eu trabalhava no setor serigráfico, estamparia, né? Essa empresa atendia, na época, não a GCO, mas era a Massa e Ferso, né? A gente fazia todas as faixas adesivas das colheitadeiras. E por um motivo assim que para mim é desconhecido, a empresa resolveu fechar o setor serigráfico. E ali eu ainda fiquei alguns meses trabalhando na empresa e eu tive essa visão, em Nametoc, então, como fechou esse setor serigráfico, era dentro de uma gráfica, por que não abrir uma empresa nesse segmento? E foi aí que então cheguei, conversei com a direção, comprei alguns maquinários que tinha, que ficou obsoleto ali, e assim eu comecei, em parceria com outro colega que já tinha uma empresa também, usei o mesmo espaço dele e assim começou a história. Em 94 apareceu a oportunidade de abrir aqui em Birubá, em parceria com a Gráfica Birubá, dando um auxílio ali no parque gráfico do Nilton, que era o diretor da empresa. Com ele ali eu fiquei 10 anos e em paralelo eu trouxe a empresa junto. E assim começou a história. Então foram anos, desde 94, então já fazem quase 30 anos, né? Claro que no decorrer dos anos, né, a gente foi ampliando, contratando mais funcionários e conquistando novos clientes, né? E já veio o Felipe, que começou desde cedo também, desde pequenino, né? Acompanhando o progresso da empresa. Na época era SI, né? Serigrafia Ibirubá. O pessoal fazia muita confusão, foi onde que a gente resolveu mudar o nome, né? Lidux. Lidux nada mais é do que a junção Lipe, que é Felipe, apelido Lipe, Eduardo, Dudu, Keila, que é Keila, e S de Sérgio, que ficou Lidux. Individualmente, somos bons. No grupo certo, somos extraordinários. Escolher ir longe é escolher ir junto. Lugares, pessoas e conhecimentos certos. É isso que vai te elevar e elevar a sua empresa ao próximo nível. E é isso que esse grupo de 10 empresas decidiu viver a partir da mentoria Líder Business. Está preparado? Mergulhe comigo nessa história. Felipe, o que te inspirou? O que fez você ingressar e permanecer nessa jornada junto com o Sérgio, nessa jornada Lidux? Sempre brincando pelos corredores da empresa, né? Antes era bem menor, mas desde os meus 12 anos, então, eu decidi estar um pouco mais presente e participava ali, então, falava, eu vou trabalhar junto contigo, então, né? Então, dividia a parte dos estudos com a parte de estar ali porque eu gostava, eu vi o meu pai fazendo, então eu queria estar junto, estar no meio, né? E foi passando os anos, fui tomando mais gosto, cada vez mais, sempre via os desafios sendo enfrentados, via o crescimento, via as possibilidades e o meu dia a dia sempre foi dentro da empresa, né? Eu fui amadurecendo, né? Sempre, no começo sempre não era uma obrigação minha trabalhar. Eu gostava de estar ali, entendeu? Daí que eu estudava, o pai sempre falou, vai estudar, mas eu sempre senti que o meu lugar era aqui dentro, né? Seguindo os passos dele, né? Então,
fui terminando meus estudos, fui estudando, fui cada vez mais pegando mais responsabilidades aqui dentro, né? E cada vez mais vendo que era o que eu queria, porque eu sempre tive possibilidade, sempre deixou bem claro para mim, tu quer estudar, quer fazer alguma outra coisa, quer fazer alguma faculdade, alguma outra coisa, vai, estuda. Tanto é que eu tenho um irmão que ele também trabalhou um momento, mas ele preferiu, não, eu quero estudar. Então ele foi seguir outro rumo e ele foi estudar. Mas eu sempre me enxerguei aqui dentro, me espelhei no meu pai e sempre enxerguei muitas possibilidades aqui dentro. Sérgio, Felipe, essa história, né, então, que já passa de 30 anos, teve algum momento que vocês sentiram alguma dificuldade na empresa, algum momento, algum marco de dificuldade, ou então, até hoje, tem alguma dificuldade que vocês gostariam de estar compartilhando? Você conseguir um cliente em potencial hoje, por exemplo, hoje a gente atende Rio Grande do Sul, uma ponta do estado de Santa Catarina, Paraná também. Então, com a internet, hoje tu consegue alcançar clientes, né, com mais potencial, assim. Na época, a dificuldade era para você se destacar como uma empresa séria, porque a serigrafia ela era muito vista como uma empresa de garagem, entendeu? E eu queria mudar isso. Eu não aceitava isso, entendeu? Por mais que não era numa garagem, mas ela era uma coisa assim meio artesanal. E eu tinha como um projeto assim de se tornar uma empresa para atender a indústria. Sempre foi esse meu intuito. Então, a dificuldade na época era você como que eu ia alcançar outros clientes, conquistar outros, tinha que botar vendedor, entendeu? Por isso que eu falo que hoje é bem mais fácil a internet, né? Mas assim, sempre teve dificuldade em conquistar novos clientes, não é fácil, entendeu? E quando você consegue, a dificuldade é você manter ele. Essa é a maior dificuldade. Aparecem as dificuldades, tu tem que aprender com elas. Isso, o Felipe é testemunho de todas essas dificuldades, entendeu? Lá no passado, eu sempre dizia assim, um dia eu quero ter 10 funcionários, né? Hoje, se tu for olhar a estrutura que a gente tem 32, né, Felipe? 32 funcionários. Então, a gente não vai parar por aí, sempre pensando em crescer, né? As empresas, elas imprimem, né, no seu dia a dia as características dos seus donos. Não tem como a gente fugir muito disso. E isso pode ser bom ou pode ser ruim, mas no caso da Lidux, eu acho que é o que faz toda a diferença. O Sérgio e o Felipe, eles são pessoas muito humanas, pessoas que entendem as necessidades dos seus colaboradores. Eles são exigentes, mas é tudo na medida certa. Exigência, cuidado, preocupação, zelo. E a história da Lidux é muito bonita e eu tenho a felicidade de caminhar com essa empresa entre indas e vindas e momentos e capítulos há mais de 10 anos. E é tão gratificante quando eu, hoje fazendo uma reflexão, volto e lembro pela primeira vez, quando pisei nessa empresa, o que era, né, que já era grandioso dentro da sua missão, mas o que é hoje em termos de estrutura, de tecnologia, de pessoas, de crescimento e dessa vontade de continuar aprendendo, inovando, melhorando. Muito bem. E o que hoje, eu sei que a Lidux hoje está atuando em várias frentes, né? Começou com a ideia da serigrafia, né? Um trabalho mais artesanal, mas a gente acompanha a evolução da empresa. E ano a ano a gente sabe que a tecnologia tem entrado fortemente hoje, nesse segmento especificamente. O que a Lidux entrega hoje? Qual é o arsenal de produtos, assim? Você consegue fazer um apanhado para nós? Então, a Lidux, ela, desde o princípio, então, como o Sérgio fala, ele sempre quis atender a indústria. Então, o nosso carro-chefe hoje é atender indústrias de diversos implementos agrícolas e em vários segmentos, né? Então, hoje, na nossa carteira, a gente tem cerca de 40 indústrias espalhadas pelo estado e até mesmo fora do estado, né? Eu pego uma parte ali de Santa Catarina, tem Paraná também, tem empresas de São Paulo que a gente atende. Então, nosso carro-chefe hoje separando em duas partes, na verdade, que é a indústria e a parte de comunicação visual. Então, por exemplo, aqui no município, a gente atende grandes empresas, Coprel,
Cotribá, na região, que não são indústrias, né, de implementos, mas que confiam na Lidux para fazer os seus trabalhos, suas demandas, né? Tem mais uma pergunta que eu acredito que seja uma curiosidade, né? Na opinião de vocês, o que mais gera satisfação no trabalho que vocês fazem e entregam hoje? Sob o ponto de vista de vocês, como diretores, como pessoas que estão à frente da empresa. O que é um dia de trabalho que vocês chegam em casa realizados? O que gera essa satisfação? Eu acho que a entrega final de cada dia é ver o cliente satisfeito, entendeu? E não sei, o Felipe, ele deve ter esse pensamento também, mas você satisfazer o cliente, eu acho que você se torna uma pessoa feliz, entendeu? O que é felicidade? É ver o outro feliz, entendeu? Você chegar no final do dia e dizer assim, cara, os desafios de hoje eu conquistei. É tu receber depois do teu cliente que tu conseguiu entregar mais do que o esperado, né? Acho que para nós isso é muito satisfatório, acontece muitas vezes do pessoal elogiar bastante o trabalho e a gente vê que valeu a pena o atendimento que teve, né? E não é o tipo de dia que a gente costuma gostar, né? Então, quando tem aquela semana carregada, aquela semana difícil, que às vezes aquela semana que gera mais estresse é aquela que mais traz satisfação pra gente, entendeu? Porque a gente sabe que tudo isso é em função do nosso trabalho que a gente está entregando. E se a gente tem bastante trabalho, né? É sinal que a gente entrega algo de qualidade e algo satisfatório para as pessoas, né? Eu ter bastante trabalho é gratificante, né? E nunca é um mar de rosa, né? Sempre tem alguma coisa que você tem que resolver. E eu sempre digo assim, ó, você pode até reclamar, mas você tem que ir lá e resolver o problema, né? Então, você conseguir resolver esse problema, para mim, é uma satisfação, entendeu? E manter a equipe motivada, né? Você tem uma equipe, graças a Deus, assim, tenho muito orgulho da equipe que a gente tem, e graças a essa equipe que a gente consegue resolver esses problemas, né? E sabe o que é mais legal? É ver que eles ainda, a cada dia, estão buscando produtos e soluções novas para o seu cliente. Testando, avaliando, mas sempre preocupados em oferecer algo que seja diferenciado. E essa preocupação com as pessoas, esse olhar sobre não só apenas a rentabilidade de um negócio, embora isso seja extremamente importante, mas o olhar pelo zelo para que as pessoas estejam bem, tanto no ambiente de trabalho, como o cliente está recebendo aquilo que procura, aquilo que deixa ele satisfeito, aquilo que deixa ele encantado dentro das necessidades dele. É isso que faz toda a diferença. E nessa mesma linha, o que o cliente da Lidux pode esperar como um diferencial? O comprometimento, né? Eu acho que qualquer cliente espera isso. Hoje você falar assim, você chegar numa empresa e oferecer qualidade. Eu acho que qualidade isso já tem que ter, não tem como não fugir disso, né? Então é o comprometimento, a seriedade, entendeu? Você resolver o problema do cliente, porque todo mundo espera isso, né? Você quer ser bem atendido, esse é o diferencial da Lidux. O suporte, né? Tu tá ali, deu algum... Assim, eu tô atendendo na parte boa, quando tá tudo fácil, é uma coisa. Agora, quando aparece uma dificuldade, aparece um problema, tu ter esse diferencial de tu dar aquele suporte e, independente do tamanho do cliente, tu tentar resolver a situação para ele. Tu entregar o que tu se propôs para ele, né? Então, o que os clientes podem esperar de nós é, de fato, esse comprometimento em entregar o que eles precisam, né, no momento que eles precisam. E o nosso